Glória a Deus, meus irmãos, mais uma oportunidade de expor as Sagradas Escrituras, e hoje a gente vai acabar o capítulo 1 de Filipenses. A gente está expondo aqui verso a verso, e hoje nós vamos ler Filipenses do verso 27 ao 30. Por favor, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, do 27 ao 30. Pode projetar a arte. O nome da pregação de hoje é o privilégio de sofrer por Cristo. Glória a Deus, o privilégio de sofrer por Cristo. Meus irmãos, que você e eu possamos entender e aprender mediante essa mensagem, esse privilégio que nós temos. Com certeza, acho que você já ouviu falar, já pegou em algum lugar, ou já comprou, até tem, aquelas caixinhas de promessa, que vende na livraria, lugares gospels, né? Ou tem pessoas que fazem mesmo. E é uma bênção, glória a Deus. Mas, infelizmente, você não vai encontrar nessas caixinhas de promessa, essa promessa aqui. Porque a gente, nessa caixinha aí que o homem que faz, a gente coloca só coisas boas, aparentemente. Mas, meus irmãos, a gente nem sabe o que é bom, o que é ruim, nós somos falhos, pecadores. E o mais triste é isso, a gente não encontrar numa caixinha de promessa, essa promessa maravilhosa. Porque se a gente não achar que isso é maravilhoso, a gente não entendeu ainda. A gente está com a mente do mundo. Então, que mediante essa mensagem, eu e você, possamos entender esse privilégio que nós temos. Não é algo que eu estou inventando, é algo que está escrito aqui, nós vamos ler. A palavra do Senhor fala que é um privilégio sofrer por Cristo. Que eu e você possamos tomar posse dessa promessa. E não ser somente seletivo, de escolher só a promessa que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Essa promessa também é verdadeira, mas essa daqui também. Mas existe um propósito, existe uma explicação. Não é sofrer por sofrer, algo que eu sempre falo. Nós não somos masoquistas, que gostamos de sentir dor meramente. Não. Mas nós conseguimos olhar além do sofrimento. É assim que Deus faz. É assim que eu e você fazemos quando nós levamos os nossos filhos para tomar uma injeção. Está doendo, mas você não deixa dele passar pela dor. Por quê? Porque ele precisa de tomar aquela injeção para se livrar de algo pior, de uma dor pior no futuro, de talvez uma dor fatal no futuro. Por isso que mesmo vendo seu filho chorar, gritar, você consegue até consolar, abraçar, comprar um sorvete, mas você não deixa de dar a injeção porque ele precisa. É assim nos nossos dilemas, é assim nos nossos sofrimentos. Deus não nos abandona porque nós passamos por sofrimento. Mas Ele permite, meus irmãos, porque eu e você, nós precisamos. Porque o sofrimento vai nos calejar, vai nos fortalecer sim, mas principalmente o sofrimento vai glorificar o nome do Senhor. E o nosso maior propósito aqui na terra é glorificar o Senhor. Então vamos para o texto sagrado, que está escrito assim, a partir do verso 27 até o 30, nós vamos ler. Verso 27. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânime pela fé evangélica. Verso 28. Sem de forma alguma deixar de intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles é um sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E é isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também
de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Curva sua cabeça, vamos orar nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento ao Senhor, um momento de exposição das suas sagradas Escrituras, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa nos direcionar, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa nos edificar nessa tarde, que a semente, que a palavra do Senhor possa cair no nosso coração com a terra boa, e essa semente possa germinar, frutificar, e esses frutos possam permanecer. Essa é a minha oração que eu te faço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o reino dos céus, o cristianismo, é totalmente diferente, oposto ao sistema do mundo. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. A nossa base de fé e prática está nas Sagradas Escrituras. Eu vejo muito crente infeliz, porque está baseando a sua vida em todos os lugares, menos na Bíblia. Baseia a sua vida na vida do vizinho, baseia a sua vida no Instagram, baseia a sua vida nos noticiários, mas não baseia a sua vida na Bíblia. Se você for um cristão e não basear a sua vida na Bíblia, primeiro, que você não vai ser um cristão, e segundo, que você vai ser infeliz. Você vai ser alguém que está em dois mundos, e alguém em dois mundos é alguém infeliz, porque é alguém que não tem norte, é alguém que está aqui dentro da igreja, mas está com a cabeça do mundo, e aí vai ficar infeliz aqui na igreja, porque você só vai ser feliz, com a verdadeira felicidade, quando você seguir os princípios bíblicos. Meus irmãos, por que eu tenho que enfatizar isso, antes de expor as Escrituras, que a nossa base está aqui? É porque hoje em dia a gente está com muitos achismos. Eu acho isso. Ah, não, eu sinto isso, Jean. Não, mas é isso. Não, meus irmãos, a base da nossa fé está na Bíblia. A base da nossa fé não está nem num falar de um pastor, se não for respaldado pela Bíblia. A palavra do pastor não vale de nada. O que vale é as Sagradas Escrituras. O que vale é o que o Senhor falou aqui. Cada palavra, cada vírgula, cada ponto, foi o Senhor que soprou. O Espírito Santo que usou cada homem a escrever esse livro sagrado. Então entenda isso. Para você viver uma vida íntegra, para você conseguir perdoar, para você ser honesto, para você entender realmente o que é ser cristão, a sua base está na Bíblia. E nossa base bíblica é totalmente diferente da base do mundo, meus irmãos. O que para a gente é bom, para eles é ruim. O que para eles é bom, para a gente é ruim. O que para eles é ganho, para a gente é perca. O que para a gente é ganho, para eles é perca. Viu como que a nossa base não pode estar no mundo? A nossa base tem que estar nas Sagradas Escrituras. E os prazeres e os valores do mundo, meus irmãos, são instantâneos. São o quê? Para hoje, para agora. Mas os valores do reino dos céus, a qual nós servimos, é diferente. Tem muitas coisas que nós só vamos viver na eternidade. Nós só vamos colher o que a gente plantou aqui só na Nova Jerusalém. Você quer saber exemplificamente aqui para você um versículo que só vai se cumprir na Nova Jerusalém? Os humilhados serão exaltados. Esse versículo está falando da eternidade, meus irmãos. Nós queremos trazer para aqui agora, porque nós queremos exaltação aqui. Nós queremos aplauso aqui. Nosso coração pecaminoso quer ser adorado. Mas a nossa maior e melhor exaltação é na eternidade. É chegar lá e ouvir do Senhor, servo bom e fiel. É essa que é a nossa exaltação.
Não é ouvir isso de um pastor, de uma ovelha, de um irmão. Não, meus irmãos. Por mais que isso não seja pecado, você admirar o outro, elogiar o outro, não é pecado. Mas a nossa maior exaltação, que esse versículo fala, que os humilhados aqui nessa terra serão exaltados, é na eternidade. É quando eu e você encontrar com o Senhor, ver Ele face a face, quando Ele enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, quando não existir mais dor, morte, choro. É essa que está ali, que está a nossa verdadeira exaltação. Então não busque exaltação nessa terra. Se esse mundo, meus irmãos, crucificou o nosso Deus, por que Ele vai nos exaltar? Se Ele está nos exaltando, algo está errado. Talvez nós estamos já corrompidos com o sistema do mundo. Por isso que quando nós nos posicionamos, o mundo fica endemoniado, se levanta, porque os nossos valores são totalmente diferentes que o deles. Entenda que esse sofrimento que nós plantamos hoje vai resultar em coisas que nós vamos colher na eternidade. Os nossos tesouros que nós juntamos aonde? Segundo o próprio Jesus, Ele que nos deu esse conselho, no céu. Aqui a traça corrói, aqui a ferrugem acaba, mas o nosso tesouro, meu e seu, como cristão em Cristo Jesus, está no céu. Então nós temos que entender que a palavra em si, sofrer, é algo ruim, realmente é algo ruim. Mas quando nós entendemos o propósito do nosso sofrimento, se torna algo bom, se torna algo que nós conseguimos olhar em outra perspectiva, como eu já preguei aqui semanas atrás. Nós temos que aprender isso, meus irmãos. Tem tantas pessoas que sofrem por um relacionamento, mas não desistem. Tem tantas pessoas que sofrem por causa de um trabalho, que sofrem com o sonho de ficar rico, que sofrem com o sonho de ser famoso, e paga o preço que for da fama. O preço mais alto que a fama pode pedir, a pessoa paga, porque ela quer ser. Que seja ficar longe da minha família, que seja abandonar meus filhos, que seja quebrar princípios. Eu vou ir até o fim, porque eu quero ser famoso. Então tem pessoas que sofrem por fama, por relacionamentos, por trabalho, por sonhos. E esse sofrimento não é bom. E esse sofrimento não é certo. E esse sofrimento não é virtuoso. Mas existe um sofrimento que é bom. Existe um sofrimento que é certo. Existe um sofrimento que é virtuoso. Existe um sofrimento que é um privilégio que eu e você recebemos, que é o sofrimento por causa de Cristo. Esse sofrimento, sim, é bom. Esse sofrimento é por causa daquele que nos chamou, daquele que nos escolheu, daquele que sofreu por nós. Ele só pede uma retribuição para mim e para você, para sofrer, não como ele sofreu, meus irmãos. O nosso sofrimento nunca vai se comparar ao de Jesus, mas sofreu um pouco, para alcançar o nosso propósito aqui nessa terra. Ele só cumpriu o propósito dele, que era nos salvar, porque ele sofreu. Ele suou sangue no Getsêmani. Se ele desistisse, eu e você estaríamos perdidos. Mas porque ele persistiu, porque ele viu, porque ele não só focou no sofrimento, mas ele focou em algo maior, em algo superior, em algo para além do futuro, ele permaneceu. E é isso que nós temos que fazer, entender que tudo que podemos sofrer, se sofremos por causa de Cristo, vale a pena, é um privilégio. Glória a Deus. Vamos expor então o texto. Verso 27 está escrito assim: não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Paulo aqui vai usar muito a figura dos soldados romanos, ou melhor, de um cidadão romano que é alistado
para ser um soldado. Isso era algo virtuoso, meus irmãos. E tem realmente profissões que são virtuosas. Profissão de médico, profissão de um policial que nos protege, uma profissão de um professor que nos educa. São profissões virtuosas. E aqui Paulo vai falar primeiro sobre a cidadania, sobre ser um cidadão romano, ou melhor, vai falar de ser um cidadão do céu, mas pegando o paralelo do cidadão romano, e depois ele vai falar sobre essa convocação do exército. Então, o que Paulo está falando aqui nesse primeiro verso que a gente acabou de ler? Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Nós temos, meus irmãos, uma necessidade de viver como nós cantamos, de maneira digna do Evangelho. Olha que coisa linda. Eu ministrei aqui segunda, a Débora estava aqui cantando, a gente não combinou nada, os louvores encaixou certinho com a palavra. Hoje é a mesma coisa, terceiro louvor que ela ministrou aqui, fala, se eu não me engano, eu acho que é da Nívia, fala assim, que o meu viver revele quem tu és. E é isso que Paulo está falando. Não importa o que aconteça, Jean, viva como um cidadão do céu. Não importa se as pessoas estão te perseguindo. Não importa se no país está numa guerra política, está numa inflação alta, se o imposto está caro. Não importa. Viva de maneira digna como um cidadão do céu. Ah, Jean, eu não vou pagar imposto não porque está muito caro. Meus irmãos, independente se está caro ou não, nós temos que andar em retidão com a lei dos homens. Se deixar de pagar, se sonegar imposto é algo errado, nós vamos pagar. Mas Jean, eu não vou conseguir comprar meu carro. Não compre, mas faça o que é certo. Nós somos íntegros, verdadeiros. O nosso viver revela quem é Cristo, glorifica quem é Cristo. Ou talvez desonra o nome de Cristo. Meus irmãos, uma das coisas que eu tenho mais medo, abrindo meu coração aqui para vocês, é alguém falar mal do meu Deus por causa de mim. Meus irmãos, isso tira meu sono. Não pode. Eu sou falho, pecador, sim, com certeza. Mas o que eu puder fazer para glorificar o meu Deus, eu vou fazer, meus irmãos. E pelo contrário, o que eu puder não fazer para não desonrar Ele, eu não vou fazer. E é isso que nós aprendemos. Que tem coisas que nem é pecado em si, mas você não faz. Porque você vai ter que explicar para outra pessoa que está te vendo que não é pecado. Melhor não fazer. Porque a glória do Senhor é mais importante do que eu fazer algo ou deixar de fazer algo. E aí, meus irmãos, a gente hoje está vivendo uma vertente do cristianismo, infelizmente, libertina, que é proibido proibir, que tudo é certo, tudo pode, por causa da graça. Meus irmãos, e aí, por causa dessas atitudes, o nome de Deus é blasfemado. E essas pessoas não se sentem mal com isso. Meus irmãos, não pode. Nosso Deus fez tudo por mim e por você, meus irmãos. Ele morreu, Ele abriu mão da sua glória. Ele sofreu aqui, morreu, ressuscitou, nos chamou, nos deu vida. O Espírito Santo nos convenceu. E como nós temos a cara de pau de viver como nós queremos, de satisfazer a nossa carne e não satisfazer o nosso Deus. Então o convite da palavra do Senhor, do apóstolo Paulo para essa igreja, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania. Viva como um cidadão do céu. Viva como alguém que crê no Senhor. Qual que é uma das maiores características de alguém que crê no Senhor, segundo o próprio Senhor? O amor. O próprio Jesus fala sobre isso. Para a gente amar um ao outro, e assim as pessoas vão ver que nós somos discípulos dele. Será que nós temos amado?
Ou será que nós temos odiado? No Sermão da Montanha, verso 5 de Mateus, o próprio Jesus fala que feliz, bem-aventurado são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, os pacificadores, eles não vão se intitular como filhos de Deus. Eles serão chamados. Por causa da sua atitude, as pessoas vão observar que eles são filhos de Deus. E agora a pergunta para mim e para você. Quando nós chegamos no ambiente, como nós somos identificados? Está chegando o João aí, vamos parar de falar mal dos outros. Se for isso, parabéns. Mas as pessoas têm liberdade para falar mal dos outros perto de você, meus irmãos. Alguma coisa está errada. Se você, de vez lá na sua família ou no seu trabalho, quando você chega, o problema acaba porque você vai resolver, independente de certo ou errado, você vai resolver porque você é um pacificador. Ou você é ao contrário, aquela pessoa que bota lenha na fogueira, joga álcool no fogo. É isso que nós temos que entender. Essa igreja, meus irmãos, eles estavam passando por perseguições externas e internas. Externas pelos judeus, internas por falsos mestres. Essa igreja era uma igreja pobre, não tinha dinheiro, era uma região pobre. E mesmo assim, Paulo não se baseou nisso. Porque vocês estão sendo perseguidos, então não precisa ser cristão, não. Porque tem falso profeta, então não precisa. Porque vocês são pobres, não precisa. Não, Paulo fala, não importa o que aconteça, seja um cristão genuíno. E essa é a mensagem para mim e para você. Porque talvez você pode dar desculpa. Não, Jean, mas olha como que está a sociedade de hoje em dia. Não importa, seja um filho de Deus. Não, é porque só eu que sou cristão na minha família. Não importa, seja um filho de Deus. Mas é porque lá no meu trabalho é isso. Não importa, seja um filho do Senhor. E as nossas atitudes que vão falar que se somos ou não filho do Senhor. Porque palavras o vento leva. No final do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, o Senhor reprovou pessoas que chegaram a Ele falando, Senhor, Senhor, no Seu nome eu expulsei demônio, no Seu nome eu fiz isso, no Seu nome eu fiz aquilo, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. É o que, meus irmãos? Eles chegaram falando com linguajar de crente, Senhor, Senhor, com reverência, até fizeram algo, expulsou demônio, profetizou, mas o Senhor não conhecia. Por quê? Por causa das atitudes dele. A palavra dele não condiz com as obras dele. Por isso que a salvação sempre vai ser pela graça, nunca vai ser pelas obras. Mas a obra evidencia a nossa fé. A árvore é conhecida pelo fruto. Então o que somos revela em quem estamos. Então, meus irmãos, não importa o que você está passando, não importa onde você está, seja um filho do Senhor. Chorando, sim. Por isso que a igreja é importante, para te fortalecer. Por isso você tem que estar no GC, por isso você tem que ter um pastor, por isso você tem que ter amigos que vão te motivar. Mas tudo que você está vivendo pode ser a pior coisa do mundo. Isso não é uma desculpa para você desistir. O Senhor enfrentou dores maiores, dilemas maiores, dificuldades maiores, e Ele não desistiu de morrer no nosso lugar. Então nós não devemos desistir. Então, o que nós professamos precisa produzir vida em nós. Nós devemos ser crentes não somente no culto, meus irmãos. Algo que eu sempre falo. Aqui no culto é fácil ser crente. E é uma coisa boa, clima bom. A gente arrepia, nossa, que lindo. E quando acaba o culto? E amanhã? E lá no seu trabalho? E lá na sua família? Esse dualismo não é o que a Bíblia chama. Não, aqui é um lugar sagrado, aqui é um lugar secular. Não existe isso para o cristão. Todo lugar que a gente botar a planta dos nossos pés é um lugar sagrado, porque nós estamos ali. Não porque nós somos algo, é porque nós estamos em algo que é Jesus. Nós somos luz do mundo.
Não porque temos, e sim porque refletimos a luz dele. Então, todo lugar que você for, você está prestando um culto ao Senhor. Você está honrando ao Senhor. Você está louvando ao Senhor como você louvou aqui nos louvores. Mas se você entender que a vida cristã é só de culto e culto, você está perdido, meus irmãos. E provavelmente, você vai ser um crente que desonra o Senhor em onde você passar. Porque você acha que só é cristão aqui. Não, você é cristão por onde você passar. Por onde você passar, você tem que passar e exalar a fragrância, o bom perfume de Cristo. Então não dê desculpas, e sim viva de maneira digna. Ainda no verso 27, Paulo aqui vai falar sobre a necessidade da unidade do trabalho. Ele fala assim: para que assim, quer eu vá, quer eu veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânime pela fé. Paulo aqui, como a gente expôs em algumas pregações posteriores, Paulo estava preso. Paulo estava escrevendo essa carta preso, ele não sabia o que ia acontecer. Ele estava na expectativa de ser solto, mas ele não sabia, ele estava na mão de homens do Império Romano. Então ele fala: se eu for ali, glória a Deus, mas mesmo assim, se eu não for, eu quero ouvir de vocês que vocês estão firmes. E por que Paulo escreveu essa carta? Um dos motivos de Paulo ter escrito essa carta é porque essa igreja estava vivendo uma falta de unidade. Essa igreja estava com picuinha. Essa igreja estava com problema de relacionamento um com os outros. Então Paulo, dentro da prisão, escreve para quem está solto parar de ter problemas interpessoais. Então por isso que Paulo falou que queria ouvir que eles estejam juntos, em uma só fé. E aí Paulo fala aqui primeiro de uma união de coração e mente. Isso fala de quê, meus irmãos? Fala dos nossos sentimentos diante das pessoas, de como agimos, mas principalmente de como reagimos às pessoas. Como que tem sido a nossa reação pelas pessoas? Nós reagimos como um cidadão do reino dos céus? Ou nós reagimos como um mundano que está morto nos seus delitos e pecados? Nós reagimos como um filho de Deus, ou nós reagimos como um filho do diabo? Isso que Paulo estava puxando a orelha deles aqui. Vocês têm que ser unidos de coração e de mente. Seus sentimentos têm que estar alinhados com a palavra. Outro aspecto que Paulo ressaltou aqui é a unidade no trabalho. Eles estavam brigando, meus irmãos. Eles estavam tendo problema de unidade. E Paulo traz aqui para eles que eles têm que ser unidos. Eu e você temos que entender, meus irmãos, que a igreja é como se fosse um time de futebol. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Fazer o gol. O que pode ser o gol? Glorificar o Senhor, a salvação dos perdidos, a edificação do corpo de Cristo. Todo mundo tem o mesmo propósito. Talvez com funções diferentes, mas com o mesmo propósito. Um é um goleiro, o outro é o lateral, um é o atacante, mas todo mundo é do mesmo time. Então não existe, não pode existir rivalidade dentro da igreja, como aconteceu em Filipos e como acontece hoje em dia. Está errado, meus irmãos. Nós somos do mesmo time, nós servimos o mesmo Deus, nós temos o mesmo objetivo. E por que nós rivalizamos tanto com as outras pessoas assim? Porque nós não sofremos. Nós não sofremos. Porque tem que ser do meu jeito. Tem que me fazer bem. Eu tenho que sentir. Meus irmãos, não importa se faz bem para você ou não, se você sente ou não. O importa o que eu falei no começo, se é bíblico.
O que mantém uma relação não é o sentimento. Porque dentro de um casamento, você vai viver vários sentimentos dentro de um casamento. Mas o que mantém um casamento, meus irmãos, é a aliança que você tem perante Deus e perante a pessoa. Por isso que o Senhor Jesus, em João 15, ele fala que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E guardar mandamento não é sobre sentimento. Pelo contrário, é sobre entendimento. Se eu entendo o que é certo, se eu entendo o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, mesmo que seja chorando, mesmo que seja sangrando, como Jesus no Getsemane, mas eu vou fazer. Porque não é sobre o que eu sinto, não é sobre o que eu acho, é sobre o que o Senhor sabe. Porque a vontade do Jean, por ser pecador, não é boa, não é perfeita, não é agradável. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que descansar nisso. Então a igreja de Filipe estava pecando nessa falta de unidade. Como talvez nós pecamos. Que Deus tenha misericórdia. E outra unidade que Paulo fala aqui é a unidade na fé, ainda no verso 27. E é isso, meus irmãos, nós temos que crer nas mesmas coisas. Quando fala de unidade na fé, não está falando de escolhas teológicas, correntes teológicas, não. Isso aí não deve nos dividir. O que Paulo está falando é de base. Só é cristão e só é nossos irmãos em Cristo quem crê que o Senhor Jesus é Deus, quem crê na Trindade, quem crê na salvação pela graça. Foi a salvação pela graça que há 500 anos atrás nos fez desvincular com a Igreja Católica. Salvação pela graça, Jesus sendo Deus, a Trindade, o batismo, a ceia. Então são as bases do cristianismo. Que Jesus vai voltar. Independente se é antes, durante ou depois da tribulação, Jesus vai voltar. Então essas são as bases. Então independente se a pessoa é batista como nós, ou presbiteriano igual os irmãos, ou igual assembleanos, todos são irmãos em Cristo, porque eles têm as mesmas bases que nós. Existem divergências doutrinárias, de correntes teológicas, e tudo bem, não tem problema. Mas a base é essa. Por isso que alguém que fala que Jesus não é Deus, não é nosso irmão em Cristo. Não é. Aquela pessoa que bate na sua porta domingo, não é nosso irmão em Cristo. Porque eles não crê e quer convencer você que Jesus não é Deus. Não é nosso irmão em Cristo. Então a unidade tem que ser na mesma fé. Porque senão a gente está tendo unidade com trevas. E é isso que a gente tem que vigiar. Verso 28, está escrito assim: nem de forma alguma deixa intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. Isso da parte de Deus. Então, o Paulo está falando aqui para mim e para você, que tudo que acontece, meus irmãos, tem um propósito. Que Deus está no controle de tudo. Então tem coisas que para as outras pessoas que estão nos observando é para perdição. Sofrer, o que é isso? Sofrer mesmo? Mas nós sofremos, meus irmãos. Porque para o mundo morrer é o final, mas para nós é uma recompensa. Aqui nós vamos perder, igual eles, bens, empregos, talvez até o direito de ir e vir, como Paulo estava preso por pregar o Evangelho. Mas nós entendemos que o nosso tesouro está no céu, que a nossa recompensa está lá. Olha que João 12, 25 fala: aquele que ama a sua vida, a perdera. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Como eu falei no começo, para a gente perder é ganhar, para eles ganhar é perder.
Por isso que eles dedicam 100% da sua vida no aqui e no agora. Por isso que eles não entendem o sofrimento de estar em Cristo Jesus. Existe um propósito maior e melhor. E o que estava acontecendo aqui, como eu já falei? Duas ameaças, internas e externas. Ameaça interna, heresias e a quebra da unidade. Ameaça externa, perseguição. Então, Paulo, o que Paulo fala? Exorta os irmãos a trabalhar juntos para vencer essas dificuldades. Porque juntos nós somos mais fortes. Nós temos que entender isso. Então, olha o que está escrito no verso 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Glória a Deus. Meus irmãos, em vários momentos, nós podemos sofrer por Cristo. Talvez alguém fale para você negar Cristo, você não nega, e você vai sofrer. Ou morrer, ou ser preso, ou perder o emprego, ou perder seguidor, e assim vai. Mas tem outras coisas que por causa de Cristo, você vai sofrer por causa dos mandamentos do Senhor. Como assim, Jean? Me explica, exemplificando. Perdoar. Quando você é ferido e tem que perdoar, é um sofrimento você perdoar. Mas você vai sofrer por causa de Cristo. Conviver com pessoas, meus irmãos, tem hora que é desafiador. Mas você vai sofrer e vai conseguir conviver por causa de Cristo. Ter empatia, se colocar no lugar das outras pessoas. É um exercício muito difícil para mim e para você, que muitas das vezes somos egoístas. Mas nós vamos ter, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, nós vamos enfrentar o que for para honrar o Senhor acima de todas as coisas. Então nós temos que entender isso. Viver com esse coração, mesmo sendo desafiador manter a unidade, nós temos que manter, porque esse é o nosso chamado. Mesmo sendo difícil perdoar, nós temos que perdoar. Mesmo sendo difícil conviver, nós temos que vencer o nosso orgulho e conviver com as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Nós temos que renovar a nossa mente. Crer em Cristo, como o verso 29 fala, é muito bom. Também é um privilégio. Porque Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele abriu seu coração, Ele te selou com o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, nós somos privilegiados. Quem está no mundo, infelizmente, é alguém perdido, mas nós vamos lá buscar eles, nós vamos pregar para Ele estar conosco. Mas hoje, nós somos privilegiados. A palavra do Senhor fala que como nós escaparemos se a gente negligenciar tão grande salvação. Hoje em dia nós não valorizamos a salvação. Infelizmente. Coisa triste. O que a gente valoriza? O carro que a gente ganha, a casa que a gente compra, a cura. Tudo isso a gente valoriza. Mas a salvação não. Parece que Deus fez a obrigação, a mera obrigação. A gente fez um favor para Ele de aceitá-lo. A gente não consegue ter algo que próprio Davi pede para o Senhor restaurar, a alegria da salvação. Você não consegue se alegrar por saber que você é um salvo. Você só se alegra se essa conta bancária estiver cheia. Se você tiver o carro do ano, a roupa do ano, a casa do ano, o Instagram do ano, isso você vai ficar feliz. Mas se você tiver nada, mas só tiver a salvação, você não consegue se alegrar. Onde a gente vai parar, meus irmãos? A maior promessa do cristianismo é a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo após disso, além disso, é bônus. É bônus. O que nós precisamos é da salvação. Porque nós podemos ter carro, casa, cura e ir para o inferno. Mas salvos nós não vamos. E lá terá uma mansão celestial para mim e para você.
Lá nós vamos ser ricos. Lá, meus irmãos, o que vale mais para mim e para você aqui, que as pessoas brigam, matam, roubam, que é o ouro, lá nós vamos pisar, que vai ser o calçamento das ruas. As ruas serão de ouro. Olha, meus irmãos, o que nós valorizamos mais aqui nessa terra, lá vai ser o que nós pisamos. Então você tem que entender que a maior promessa do cristianismo é a vida eterna. Que a maior fonte de alegria do meu e do seu coração é ser salvo em Cristo Jesus. Porque tem cristãos, meus irmãos, que nós atendemos, que estão tristes. Porque Deus não deu o carro do ano para ele. Porque Deus não deu a casa própria ainda. Mas eu vou morrer, pastor, sem ter minha casa própria? Talvez você vai, meus irmãos. E tudo bem. Quem falou que ser cristão você tem que ter uma casa própria? Se as pessoas que conseguem, glória a Deus por isso. Eu não tenho, eu quero conseguir também. Não é pecado querer, buscar. É pecado você ficar triste porque você não tem. Aí é. A nossa fonte de alegria é o Senhor. E não essas coisas aqui dessa terra. Olha, mas isso é um sistema do mundo. O mundo consumista. O mundo que dá valor às coisas mais do que às pessoas. E aí, algo que eu sempre falo. As pessoas acham que o mundo está numa festa, está num estádio, está numa emissora. Não, meus irmãos. O mundo é um sistema de valor que sutilmente tem entrado no meu e no seu coração. Por isso que as pessoas não perdoam mais, porque o mundo não perdoa. Por isso que as pessoas não ajudam mais, porque o mundo não ajuda. Por isso que as pessoas têm que trocar de celular todo ano, porque o mundo faz isso. Nós estamos, de vez de influenciar, nós estamos sendo influenciados, meus irmãos. Então que você e eu possamos ter a alegria da salvação. Está difícil, algo está ruim, mas nós estamos em Cristo. Nós estamos firmes. Nós nos alegramos meramente por ter sido salvo. Por ter o fôlego de vida, por ter mais um dia, mais uma oportunidade. É esse que tem que ser o meu. Esse que tem que ser o seu coração. Mas Paulo continua falando que o privilégio, que nós temos o privilégio não somente de ser salvo e de crer no Senhor, mas também é um privilégio de sofrer por Ele. Então, do fundo do meu coração, uma palavra do Senhor ao seu coração, entenda que tudo que você está passando não é para você morrer, não. É para você glorificar o Senhor através do seu sofrimento. Falar de sofrimento, meus irmãos, eu consigo lembrar da história de Jó. Vocês lembram? Com certeza você já leu. Se você observar aquela narrativa, não é o diabo que vai falar com Deus de Jó. É Deus que vai falar de Jó para o diabo. Pode observar. Deus estava ali como um pai orgulhoso, que fala aqui, ó, meu filho, ó, temente a Deus, serve o Senhor. Isso que Jó gerava no coração do Senhor. E aí, o Senhor fala isso para o diabo, aí o diabo fala, é por causa da riqueza, é por causa disso. Aí o Senhor permite o diabo tocar, para ver que ele realmente era alguém que cria no Senhor. Então o diabo tocou tudo menos na vida, e no final, o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Jó. Passou dias difíceis, maus. Jó é pecador como eu e você, mas ele glorificou o Senhor. E no final de tudo, ele conheceu mais ainda o Senhor. Ele mesmo fala que ouviu o Senhor só de ouvir falar, conhecia o Senhor só de ouvir falar. Mas hoje, ele conhece mais. E é isso, o sofrimento que você está passando vai glorificar a Deus. O sofrimento que você está passando vai te levar a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Então encare o que você está passando como um privilégio que você tem para glorificar o Senhor. Não como uma oportunidade de murmurar.
de reclamar, de negar o Senhor, como a própria mulher de Jó o aconselhou. Mas permaneça firme, porque a melhor coisa o Senhor já fez para você. O melhor de Deus já veio, não vai vir. O melhor de Deus veio há 2000 anos atrás, chama Jesus Cristo. Não peça para o melhor de Deus, porque Ele já veio. Tudo depois de Jesus é bônus, é fichinha. Se tem, amém. Se não tem, amém também. O importante é Cristo Jesus em nossa vida. O importante é as doces consolações do Espírito em nós. O importante é ser salvo da ira do Senhor. O importante é que antes a gente estava indo para o inferno, mas hoje nós estamos indo para Nova Jerusalém. Igreja do Senhor, foque no que realmente é importante. Foque realmente o que é valioso. Pare de perder tempo com palha. A palha vai queimar no fogo consumidor do Senhor. Vai permanecer só ouro, prata e pedras preciosas. Coloque no seu coração com as motivações certas, nos lugares certos. Então o próprio Cristo, no seu evangelho, ele fala que quem quer seguir a Ele, toma a cruz, nega a si mesmo. Cruz, instrumento de morte, negar a si mesmo. Não é sobre o que você quer, o que você acha, o que você sente. É sobre o que Ele quer, o que Ele acha e o que Ele sente. Renuncie então, meus irmãos, o que for preciso. Entre pela porta estreita, ande pelo caminho apertado, mas não deixe a Cristo. Permaneça no dia mau, porque o dia mau chega para todo mundo. Para um recém-convertido, para um pastor de anos, o dia mau chega para todo mundo. Mas que isso possa nos mostrar uma faceta a mais de Deus que a gente não conhecia. Mas que isso possa glorificar o Senhor na nossa família, porque nós estamos doentes, mas mesmo assim nós não desistimos de orar, nós não desistimos de buscar o Senhor na igreja, nós não desistimos de fazer o que é certo. Não é porque eu fui traído que eu vou trair, não é porque eu fui machucado que eu vou machucar. Você é diferente, você é um cristão em Cristo Jesus, você é um pequeno Cristo, você é luz desse mundo, sal dessa terra. Como Paulo falou no 27, viva de maneira digna, viva como cidadão do céu. Você, meus irmãos, como eu, nós somos sal dessa terra. O sal é para influenciar, o sal é para dar sabor, o sal é para conservar. Você não é sal do céu. Quando você for chegar no céu, você não precisa mais. Você é sal da terra. Então é aqui que você tem que viver como um filho de Deus. É aqui que você tem que salgar, ou melhor, temperar. Aqui que você tem que conservar. Meus irmãos, o mundo só não acabou ainda, um explodindo o outro, por causa da igreja e dos cristãos verdadeiros. Tudo de bom que você vê aí, surgiu a partir do cristianismo. Hospitais, universidades, escolas, lugares para atender deficientes visuais, auditivos, físicos, mentais. Tudo saiu dentro do cristianismo, porque nós somos sal dessa terra, nós influenciamos. É isso, meus irmãos. Pessoas que entenderam, mediante a palavra e mediante os dons e talentos e recursos que o Senhor deu, de vez murmurar, de vez reclamar, de vez só falar do mundo, eles produziram, eles se reinventaram. Eles mesmos sofrendo, glorificaram o nome de Cristo. Então eu tenho 4 aplicações aqui para a gente finalizar essa reunião. Primeiro, temos que viver como cidadão do céu. Você não é dessa terra, você é do céu. Essa casa é a nova Jerusalém. Você é só um embaixador do reino. O embaixador, quando ele vem de um país, sei lá, Inglaterra, e vem para o Brasil, ele continua sendo inglês, com a cultura. Quando você vai na embaixada, aquela casa, aquele território ali, o que vale
é as leis do país. Então o que vale é a lei do nosso país, que é o céu, do nosso Deus e Rei, e a legislação está aqui, que é a Bíblia. Então viva como um cidadão do céu. Você é um cidadão do céu. Outro ponto, outra aplicação, eu e você, nós temos que viver em união e não em competição. Nós não temos inimigos aqui na igreja. Nós somos irmãos, que juntos nós vamos crescer, se desenvolver, ajudar. Os dons servem para isso. Não para alguém se aparecer e achar que é melhor que alguém. Os dons servem para a edificação do corpo de Cristo. Que eu e você possamos ser assim, nas nossas atitudes, no nosso coração. Terceiro, nós temos que ter coragem, não desistir por causa da perseguição. Saber que é um privilégio sofrer por Cristo. E nós vamos sofrer, mas nós não vamos abandonar. Nós vamos sofrer, mas nós não vamos blasfemar. Nós não vamos desistir. Nós vamos seguir o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus, custe o que custar. Então não desista, meus irmãos. Tenha coragem, tenha coragem. E o quarto e último, é um privilégio sofrer por Cristo. Não pare. Não pare. Entenda isso no seu coração. Você é um privilegiado de crer no Senhor e também de sofrer. Se coloque de pé, por gentileza. Deixa eu orar por você nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa consumar essa palavra, ele possa testificar, ele possa direcionar, ele possa enfatizar o que for preciso na sua vida, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada pessoa que está aqui, que a semente, que a palavra do Senhor, ela possa ter caído numa terra boa, e ela possa germinar, frutificar e gerar frutos. Pai, que cada um de nós possamos entender o privilégio que temos de sofrer por causa do Senhor. Senhor, que possamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, sofrer o que for preciso para a unidade permanecer, para o louvor do Senhor permanecer, para a missão do Senhor ser cumprida. Que possamos renunciar o que for preciso, que possamos abrir mão do que for preciso, para a glória e honra ser dada ao Senhor, para a missão do Senhor ser feita, para o Senhor ser glorificado através das nossas vidas, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.